paz do Senhor, amados. Aqui quem vos fala é o pastor Jonas, pastor aqui do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Osório. E quero com muita alegria nesse dia poder estar compartilhando com os irmãos uma mensagem, uma palavra do coração de Deus, a pedido do vosso pastor Oséias, grande amigo nosso, que temos a oportunidade aí de conhecê-lo desde de nossa juventude, né? E depois de um tempo nos reencontrarmos, né? Quando ele esteve aqui no Rio Grande do Sul alguns anos atrás, fazia muito tempo que não nos víamos, não nos falávamos, né? E tivemos a oportunidade de nos encontrar ali, inclusive no velório de um pastor, né? Amigo nosso que era pastor dele, pastor Lauro, e nos encontramos ali e reacendemos novamente aquela amizade. E ele esteve pregando aqui em Osório, foi canal de bênção para nós aqui. Depois veio e fez uma campanha também. E o pastor Oséias nos pediu então para estar gravando um vídeo, uma palavra, né, para trazer para a igreja de Rio do Sul. É um prazer muito grande, né, esse convite, e devido à pandemia nós éramos para ter estado aí esse ano que passou e não foi possível. Não foi possível devido a todas essas questões, mas se Deus quiser e assim permitir, no tempo oportuno, né, no Kairos, né, que é o tempo oportuno de Deus, nós estaremos aí para estar junto com os irmãos, louvando, adorando ao Senhor, juntamente com os irmãos. Como eu falei, eu sou o pastor Jonas, sou aqui da igreja de Osório, onde eu pastoreio. Também temos algumas congregações aqui na nossa região. E também, pela misericórdia do Senhor, nós somos o superintendente aqui da região do litoral e também o líder estadual da Jubrac, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando, servindo a Deus aqui. Sou casado com a Roselane, mais conhecida como Joia, né? Tenho 2 filhos, o João Pedro com 13 anos e a Lívia com 10. Estamos aqui servindo a Deus, adorando ao Senhor aqui, pregando a palavra de Deus. Inclusive saímos do culto agora há pouco, agora pela manhã, um grande culto abençoado. Estamos gravando então esse vídeo, essa mensagem, para que a bênção de Deus possa ser sobre a sua vida. Eu não quero ser extenso, eu sei que às vezes por vídeo não é a mesma coisa, às vezes as pessoas não têm tanta paciência de assistir uma pregação toda até o final, mas eu espero que você assista essa mensagem até o final e que você seja abençoado. Nosso intuito é de abençoar a sua vida com aquela bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. E o tema, né, o que o pastor Oséias tinha nos passado, que estava trabalhando aí na igreja, é um tema que ele é muito importante, é um tema de suma importância para as nossas vidas, que é falar sobre gratidão. Então eu quero trazer algo do coração de Deus para a tua vida nesse dia e falar um pouco então sobre esse tema, sobre gratidão. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja tessalônica, e lá no capítulo 5 e no verso 18. Nós vamos usar esse texto como base e vamos falar então sobre gratidão. Antes de nós lermos a palavra, eu quero convidar você a fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, pedindo a bênção do Eterno sobre nós, para que o Espírito Santo esclareça a nós a sua palavra.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor, nesse momento e queremos, Senhor, clamar ao Senhor para que o Senhor traga a nós iluminação, meu Pai, da nossa mente, do nosso coração, para receber a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, ela encontre guarida no nosso coração, para que ela venha fazer o efeito necessário. Meu Deus, que nós possamos, como diz o salmista, esconder, guardar a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Que a Tua bênção, que a bênção do Eterno esteja sobre nós e sobre todos aqueles que serão alcançados por essa palavra, por esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: em tudo deem graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, falar de gratidão, queridos, é falar de algo que todos nós precisamos exercer e exercitar na nossa vida. Se tem algo que agrada o coração de Deus, é ver um servo, uma serva com o coração grato, com o coração agradecido diante do Senhor. E nós precisamos entender que a gratidão ela precisa fazer parte do caráter cristão. O cristão que não é grato a Deus, ele está fora de um padrão bíblico. Ele está fora de um princípio estabelecido por Deus de sermos gratos, de sermos agradecidos ao Senhor. A palavra gratidão, ela tem origem no termo latim gratus, né? Que significa então ser grato, ser agradecido. Mas esse termo ele vai além. Gratus ele remete a ter um sentimento, não apenas uma atitude de gratidão, mas um sentimento. Se sentir, né, grato, né? Não apenas ter atitudes que demonstram a gratidão, mas nós termos esse sentimento de gratidão no nosso coração. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, como Paulo ele está falando, ele está dizendo, em tudo sejais agradecidos ao Senhor, ou em tudo dai graças ao Senhor. E ele vai além, ele diz, porque esta é a vontade de Deus. Então nós entendemos que a vontade de Deus, Paulo, quando fala aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ele diz, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Paulo diz que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus, ele está dizendo, você não tem outra opção. Ele está dizendo, você não tem outra maneira, você não tem outro caminho. O caminho que você precisa andar é o caminho da gratidão. E eu fico pensando, meus amados irmãos, quantas vezes nós não temos seguido por esse caminho. Quantas vezes nós temos optado andar por outro caminho, que é o caminho da ingratidão, que ao invés de nós sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito, nós resolvemos a entrar pelo caminho da ingratidão, que passa pelo caminho da murmuração. E isso é muito sério, porque quando nós deixamos de ser gratos, quando nós não temos esse sentimento de gratidão no nosso coração, inevitavelmente nós vamos entrar por um outro caminho, que é o caminho avesso, que é o caminho inverso, que é o caminho da ingratidão e da murmuração. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá no Antigo Testamento, nós vamos ver no livro de Números, quando toda uma geração
toda uma geração pereceu num deserto e não alcançou a promessa de Deus. Por quê? Porque ao invés de entrarem pelo caminho da gratidão, eles entraram pelo caminho da ingratidão e da murmuração. Se nós formos ver, Deus ele tira o seu povo do Egito com mão forte. Milagres tremendos aconteceram. Milagre das pragas, né? Tremendos que aconteceram. Depois o povo sai do Egito pela mão forte do Senhor, se depara com o Mar Vermelho se abre, o povo atravessa em seco, né? Coisas tremendas que qualquer mortal, né, que tivesse um milagre como aqueles, estaria louvando o Senhor ininterruptamente. Mas o povo de Israel não era assim. O povo de Israel, mesmo vendo milagres, mesmo vendo coisas tremendas de Deus, eles começaram a reclamar, a serem ingratos. A Bíblia diz que eles começam a se lembrar da cebola do Egito, eles começam a se lembrar dos legumes do Egito e começam a murmurar. E o ápice disso tudo foi quando Moisés ele envia os 12 espias, e a Bíblia vai dizer que então aqueles 12 voltam depois de espiar a terra, né? E voltam com um relato totalmente desfavorável, dizendo que a terra era boa, mas que não tinha como alcançar. Então foi tanta coisa que Israel ele saiu do prumo, entrou pelo caminho da ingratidão, que chegou um momento que o próprio Deus disse: olha, Moisés, eu estou cansado dessa gente, eu vou acabar com esse povo. Eu vou acabar com esse povo e vou fazer a partir de ti um povo novo. Então Moisés ele diz: não, Senhor. Então o que os outros povos vão dizer se o Senhor fizer isso? Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é justamente isso. Israel, uma geração toda pereceu no deserto, não alcançou a promessa, por uma das coisas de entrar pelo caminho da murmuração. Querido, não entre pelo caminho da murmuração. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Em tudo dei graças ao Senhor. A gratidão, ela é uma das características da gratidão, é a honra. Quem é grato a Deus, honra a Deus. Honra a Deus não somente com palavras, mas também honra a Deus com o seu coração e com a sua vida, com as atitudes. Então, ser grato, irmãos, é você entender o real propósito da sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Aleluia. E a gratidão, ela é uma expressão de louvor. É uma expressão de vida, né? O judeu, ele nos dias de hoje, ele usa essa expressão no hebraico, o termo hebraico para gratidão é hakara tová. Hakara tová, que quer dizer reconhecer o bem que Deus fez por nós. Eu pergunto, você tem reconhecido o bem que Deus tem feito na tua vida? Você tem reconhecido, você tem sido grato pela boa mão do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre o teu pastor, sobre tudo que Deus tem colocado diante de você? Será que você tem sido verdadeiramente grato? Ou você tem entrado pelo caminho da murmuração? Que nós venhamos refletir nessa manhã, que você venha refletir nesse dia, ou no momento que você estiver assistindo esse vídeo, no caso eu estou pela manhã, mas que você venha refletir, né? O salmista no Salmo 116, no verso 12, ele vai dizer assim: o que darei eu ao Senhor por tudo o que me tem feito? O salmista aqui ele faz uma pergunta,
ele mesmo pergunta, e essa pergunta é uma pergunta que fica sem resposta, porque ele está dizendo: o que eu vou dar a Deus por tudo que ele me tem feito? E ele mesmo chega à conclusão e ele diz, né? Ele não sabe, ele não tem como responder essa pergunta, porque ele sabe que não há nada que ele faça que vá poder retribuir o que Deus tem feito na sua vida. Então, quando nós temos, irmãos, essa gratidão na nossa vida, quando nós entendemos o que Paulo está dizendo, que nós temos que ser gratos a Deus em tudo, eu começo a ter uma visão das coisas diferente. Eu começo a enxergar tudo de uma maneira diferente. Quando eu tenho um coração grato, eu tenho uma visão ampliada sobre tudo. Porque eu consigo enxergar a situação não somente pelo viés do caos, pelo viés da dificuldade, mas eu consigo enxergar que mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, mesmo no meio do problema, Deus está agindo, Deus está trabalhando e eu posso ser grato a Deus por tudo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 3, ele diz assim: eu me glorio também nas tribulações. Aleluia. Nas tribulações. Meu irmão, um coração grato a Deus, ele consegue ver algo bom mesmo na tribulação. É o que Paulo diz. Ele está dizendo: eu estou na tribulação, mas eu sei que essa tribulação, ela está produzindo algo em mim. E ele diz: porque a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aleluia. Veja bem que uma pessoa que consegue ser grata a Deus por tudo, ela vai conseguir ver de uma maneira diferente, de uma maneira ampliada, a amplitude da vida e tudo aquilo que Deus quer agir através daquela situação. Então, quando nós entendermos, irmãos, que a gratidão, ela precisa partir de um princípio de que o meu coração precisa ser grato a Deus, nós vamos viver uma vida diferente. É exatamente isso. E sabe que eu tenho pensado sobre isso, que só há uma maneira de nós conseguirmos ter essa visão, esse sentimento de gratidão na nossa vida, no nosso coração, de uma maneira eficaz e de uma maneira como Paulo está dizendo que em tudo nós devemos dar graças. Aí você pode estar se perguntando: pastor, você está falando isso aí porque você não sabe a minha situação. Você está falando isso aí porque você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, a luta, a dificuldade, o problema. Querido, eu não sei. Eu sei muito dos meus problemas, das minhas mazelas, das minhas dificuldades. Eu não conheço as suas. Mas eu tenho entendido que só há uma maneira de eu conseguir verdadeiramente, efetivamente, ser grato a Deus em tudo. Como, pastor? Eu vou dizer para você. A maneira que nós temos para ser grato a Deus por tudo é nós estarmos satisfeitos em Deus. A única maneira de eu exercer, de eu viver gratidão de uma maneira plena na minha vida é eu estar satisfeito em Deus. Deus é que é o produtor da satisfação na minha vida, né? Traduzindo para você, não há nada que me satisfaça a não ser Deus e a sua presença. Que a minha satisfação, ela está no Senhor. Quando nós entendermos isso, nós vamos conseguir dar graças a Deus por tudo. Por quê? Porque a nossa satisfação, ela independe da circunstância. Jesus, quando ele expressa para os seus discípulos, ele diz: deixo-vos a minha paz eu dou a vocês.
não vô-la dou como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo? Que a paz que ele dá, ela independe da circunstância. Por quê? Porque ele é a própria paz. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ser gratos porque nós não estamos satisfeitos. Quando nós não estamos satisfeitos, nós não conseguimos ser gratos. Veja bem, parece uma coisa simples, mas na verdade não é. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem ser gratas a Deus, e eu estou falando de crentes, eu estou falando de cristãos. Porque ele está buscando a sua satisfação em bens materiais, ele está buscando a sua satisfação em coisas, ele está buscando satisfação em pessoas, em relacionamentos, e ele não busca a sua satisfação em Deus. É por isso que o ser humano está cada vez mais indo para o buraco, porque ele está buscando a sua satisfação em coisas, ao invés de buscar a sua satisfação em Deus, em Cristo, na sua palavra. Né? Provérbios capítulo 27, versículo 7, vai dizer assim que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Olha que interessante. Que a alma que está satisfeita, né? Que ela não tem fome, ela passa pelo favo de mel e ela não dá bola. Agora, uma alma faminta, não. Né? Ela está à procura. Então, veja bem, se nós estivermos com a nossa alma farta em Deus, farta no Senhor, cheio de Deus, aleluia, cheio da sua bondade, da sua misericórdia, meus irmãos, nós vamos conseguir viver efetivamente a gratidão, né? E Paulo, eu gosto muito do apóstolo Paulo e daquilo que Paulo escreve, porque Paulo ele consegue demonstrar, sintetizar isso de uma maneira tremenda. Se você olhar, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver alguém tremendamente satisfeito em Deus, alguém tremendamente suprido em tudo por Deus, e sempre agradecido a Deus. Paulo, ele foi alguém que tinha muito da letra. Dizem alguns eruditos, alguns estudiosos, que o que Paulo conhecia, o saber de Paulo, falando em questões acadêmicas, né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era considerado o rabino dos rabinos, né? Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, estudou, e Paulo, dizem alguns estudiosos que o conhecimento que Paulo tinha dava o que nós teria hoje em torno de 7 faculdades. Você conhece alguém que tenha feito 7 faculdades? Era mais ou menos o que Paulo sabia, o que Paulo conhecia. E a Bíblia diz que Paulo, ele considera todo esse saber, todo esse conhecimento, Paulo ele joga no lixo, ele diz, olha, tudo isso é lixo, é esterco, comparado à grandeza de Cristo, comparado àquilo que eu recebi de Cristo. O que isso tem a ver? Você vai ver Paulo nas suas cartas, principalmente Filipenses que para muitos é considerado a carta da alegria. É a carta que mais Paulo fala sobre alegria e fala também sobre satisfação. Você vai ver o apóstolo Paulo ali, que estava preso numa prisão possivelmente romana, num calabouço frio, fétido, cheio de mazelas ali naquele lugar. E você vai ver Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Filipos. E nessa carta, Paulo, uma das coisas que ele mais fala é da alegria do Senhor. Parece até um contrassenso. Alguém que está preso, não porque era alguém mau, não porque tinha cometido algum assassinato ou roubado alguém, pura e simplesmente por pregar a Cristo e esse crucificado,
Paulo está preso, está sofrendo, mas Paulo escreve a carta dizendo, capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. A alegria em servir a Deus, gerada de um coração grato. Um coração grato é um coração alegre. E Paulo, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo na situação difícil, Paulo podia motivar outros irmãos a agradecer ao Senhor e se alegrar no Senhor. Eu pergunto a você, é possível se alegrar em Deus em meio às dificuldades? Eu pergunto, é possível se alegrar a Deus, se alegrar no Senhor em meio a uma pandemia como estamos vivendo? É possível? É claro, se a nossa satisfação estiver no Senhor, se a nossa satisfação estiver em Deus. É por isso que Paulo podia falar sobre isso. É por isso que Paulo podia expressar isso. E ele diz no versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E aí olha o que ele diz no 6. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Aleluia! Um coração grato, irmão, ele consegue estar alegre mesmo passando por dificuldades. E eu quero motivar você nessa manhã. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua vida como está. Se você está bem, se você não está, mas uma palavra de Deus eu tenho para você nesse dia. Seja grato. Pastor, mas tá ruim. Seja grato. Pastor, mas tá pior. Seja grato. Eu não estou dizendo que é fácil, mas um coração agradecido gera milagre. Anote isso aí. Um coração grato, um coração agradecido a Deus gera milagre na tua vida. Como assim? Você sabe a história dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Sabe, conhece. Palavra de Deus. Aquele menino que a Bíblia não cita o nome. Aleluia, aleluia. Sempre que eu falo dessa palavra, algo ferve no meu coração. Porque aquele menino, eu sinceramente eu não consigo acreditar que a Bíblia vai dizer que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos botar por baixo aí, tinha 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Eu não acredito que dentro dessas 10.000 pessoas, só um menino tinha levado aquele lanche. Eu acredito que tinha mais gente. Com certeza tinha mais gente que tinha levado comida. Mas os outros tudo seguraram. Né? Os outros tudo disseram: não, essa gente aí, ninguém trouxe comida, eu é que não vou repartir a minha, capaz. Não. Mas aquele menino, com o coração grato, ele entregou o que ele tinha na mão do Senhor. E pastor, onde é que está o milagre da gratidão? Está na oração de Jesus. Jesus, quando ele pega o pão, os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele ergue aos céus, você vai ver que Jesus, ele diz: Pai, eu te dou graças. Aleluia. O que era 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Não era nada. Não era nada. Quem reteve ficou com o seu. Mas aquele menino entregou. E isso me mostra, me fala o coração desse menino, um coração grato. Que ele não sabia, quem sabe ele nem sonhava o que ia acontecer. Mas ele entregou. Porque havia um princípio de gratidão na vida dele. E ele entrega ao Senhor, o Senhor apresenta ao Pai, e o milagre acontece quando o Senhor
Jesus, ele agradece aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O que eu quero dizer para você, seja grato. Seja grato pelo que Deus tem te dado. Quem sabe você está olhando outras pessoas e tem entrado no teu coração até um certo tipo de inveja. Você olha e diz, bah, o fulano tem, eu não tenho. Mas seja grato pelo que você tem. Coloque nas mãos de Deus o que você tem. Não despreze o dia das pequenas coisas. Um coração grato não despreza o que é pequeno. Porque o que é pequeno pode se tornar grande quando nós entregamos na mão do Senhor. E o milagre aconteceu. 5.000 pessoas ou 10.000 pessoas comeram e sobrou. Eu quero profetizar sobre a tua vida o milagre de Deus sobre a tua vida. Agradeça por aquilo que você tem. Agradeça, seja grato a Deus. Viva esse princípio de gratidão na tua vida e você vai ver o mover, o agir de Deus. Você vai ver o agir de Deus na tua vida, meu irmão. Meu irmão, eu posso falar para você com conhecimento de causa. Muitas coisas aconteceram na minha vida sem eu ter a mínima condição de que aquilo acontecesse. Agora, eu sempre tive na minha vida esse princípio. Eu aprendi muito com meu pai, falecido irmão Valdir, que já partiu para estar com o Senhor, né? No ano de 2014, ele partiu para estar com o Senhor. E o meu pai era um homem simples, nunca teve dinheiro. Ele nunca fazia nada sem agradecer a Deus. Irmão, ele não tomava um copo de água sem erguer para os céus e dizer, eu te agradeço, Deus, por esse copo d'água. E eu aprendi isso com meu pai, eu vivi a minha vida vendo meu pai agradecer a Deus. Às vezes, olha só, nós não tínhamos condição de comprar carne, né? Eram tempos muito difíceis. Aí o pai ia no açougue, um açougue chamado açougue Becker, que tinha aqui antigamente, e o pai trazia lá um saco de ossos, comprava lá bem baratinho, às vezes até ganhava, né? Um saco de ossos. E ele chegava em casa e chegava com aquele saco de osso, né? Não tinha carne, tinha umas raspinhas ali. E a minha mãe pegava e raspava todo aquele osso, né? E daqueles ossos, né, ela tirava uns farelos de carne, né, que ficava quase uma carne moída e fazia ali para nós um guisado maravilhoso. E nós comíamos aquilo ali felizes da vida, né? Aquele osso que sobrava fazia um caldão, né? Depois eu vim descobrir que os restaurantes chiques fazem esse mesmo caldo e chamam de ossobuco, que é um caldo chique, né? Mas sempre nós, naquele momento, eu nunca vi o meu pai reclamar, nunca vi a minha mãe reclamar daquilo ali, mas nós orávamos e agradecíamos a Deus por aquela refeição. E graças a Deus, eu pude viver isso e trazer isso para a minha vida. E o Espírito Santo me lembrou disso quando em 2013 eu estava em Israel. Pergunta para mim, como você foi a Israel? Até hoje eu não sei, porque eu não tinha a mínima condição financeira. Hoje, para ir a Israel, você gasta em torno de 20 mil reais. Naquela época, se gastava um pouco menos, porque o dólar estava mais baixo. E quando eu estou lá em Israel, o Espírito Santo me lembrou e disse, lembra de onde é que tu veio? Lembra de onde é que tu saiu? E você está aqui. E eu levantei as mãos para os céus e pude agradecer a Deus mais uma vez e dizer, Senhor, eu sou grato a Ti, porque se não é a Tua mão na minha vida, eu não sei onde eu estaria. Então,
gratidão, querido, ela precisa fazer parte da tua vida. E gratidão não é se conformar com a situação. Não estou dizendo, pastor, então quer dizer que eu estou com um problema, ou eu estou vivendo nessa situação, eu vou ficar assim para sempre. Não. É você ser grato pelo momento. É você ser grato pelo momento. Há momento que a situação está difícil. Há momento que você não tem condição de comer uma carne, mas tem o ovo frito. Come o ovo frito e dá glória. Eu não tenho carro. Tem uma bicicleta? Vai de bicicleta. Não tem bicicleta? Vai a pé, dá glória. Mas não significa que você nunca vai ter uma bicicleta, que você nunca vai ter um carro. Seja agradecido por aquilo que você tem e você vai ver a mão e o agir de Deus sobre a tua vida. Mas nunca entre pelo caminho da ingratidão. E quando eu entendo que eu estou satisfeito em Deus, eu consigo vivenciar todas essas coisas. E Paulo vai dizer isso, Filipenses capítulo 4, também o verso 12 em diante, ele diz assim: eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. E aí no 13 ele vai dizer o clássico versículo que todos nós citamos muitas vezes: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo só pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Por quê? Porque ele aprendeu a estar satisfeito. E quando ele aprende a estar satisfeito, ele consegue ter um coração grato a Deus, em nome de Jesus. Eu poderia citar para você aqui muitos outros textos. Lucas capítulo 17, do verso 10 a 19, depois você pode ler aí na sua casa, vai falar da história dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Jesus está falando ali, aquilo chamou a atenção do mestre, porque foram 10 que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Então Jesus aqui está dando uma proporção que geralmente há 90% de ingratidão e apenas 10% de gratidão. Eu quero perguntar, onde você está? Você está dentro dos 10% ou você está dentro dos 90%? Deixa eu perguntar, você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus pela sua família? Você já agradeceu a Deus pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, por tudo que Deus tem te dado? Eu vou mais longe, irmão. Tem crente que não ora, não agradece nem pela comida. Ele senta na mesa para comer, ele nem agradece a Deus pelo alimento. Então que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus mova o nosso coração nesse dia e que o Espírito Santo de Deus faça com que nós venhamos olhar para essa palavra com um olhar diferente. Em tudo demos graças ao Senhor. Em tudo louvemos a Deus. Que a gratidão, querido, na tua vida, ela se torne um princípio, porque ela é um princípio bíblico de ser grato. Que da sua boca não saia murmuração, que da sua boca não saia reclamação, que da sua boca saia louvor a Deus, expressada através de um coração grato ao Senhor. Grato ao Senhor. Seja grato a Deus todos os dias da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Quero orar com você e se essa palavra falou o teu coração, que o Espírito de Deus mova você nesse dia, para que você possa verdadeiramente viver essa gratidão em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante de Ti, queremos Te louvar nesse dia, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, meu Deus, porque nesta manhã, nesse dia, Senhor,
a tua palavra falou ao nosso coração. E que o nosso coração venha a ser um coração grato, verdadeiramente grato a ti, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre nós. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos algo da tua parte. Pai, essa pessoa aqui, quem sabe, não tem conseguido viver isso na sua vida, não tem conseguido viver um princípio de gratidão. Que a partir de hoje ela mude, Senhor, a sua visão, mude de atitude, que haja um sentimento de gratidão na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela igreja de Rio do Sul, eu oro por cada um dos amados irmãos, pela vida do pastor Oséias, da sua família. Pai, que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre os teus filhos, trazendo, Senhor, toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos, a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dores. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Em breve, segundo o convite aí do vosso pastor, estaremos com você numa data oportuna, estaremos aí para darmos uns glórias juntos, adorarmos e exaltarmos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Tenha um coração grato, tenha um princípio de gratidão na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor. Amém.